Gente, boa noite. Vamos aqui iniciar nossa segunda parte da resolução das questões, tá? Vou tentar ser o mais sucinto possível, reforçando, né? Tentar fazer 10 questões nesse vídeo e no próximo mais 10, tá? Vamos lá. Questão 11. Ariovaldo ajuizou a ação contra o plano de saúde com pedido de tutela de urgência e, no mérito, a condenação à obrigação de fazer, referente ao fornecimento de exames médicos de que o autor necessita. A tutela antecipada foi deferida pelo juiz e, na sentença, o juiz julgou procedente o pedido e condenou o requerido a fornecer os exames, mas não fixou multa para o caso de descumprimento. O requerido apelou e, no processo, ainda não foi encaminhado ao tribunal a de quem. Nesse momento, o cumprimento provisório da sentença quanto à obrigação de fazer. Vamos lá. Aqui ele está falando, gente, ele está misturando um pouco com recurso, né? Então, vamos ver aqui à luz do CPC o que é que ele fala. Letra A. É possível, bem como é possível ao juiz, nessa fase, de ofício ou mediante requerimento do interessado, fixar multa pelo descumprimento, que também será passível de execução provisória, de levantamento imediato do valor da multa. Então, essa daí está errada, gente, porque ela está falando que o levantamento é imediato. Vamos aqui no 537 para a gente ver. Parágrafo terceiro, também aqui, ó. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado. Então, gente, a multa não tem levantamento imediato, o erro está só aí, tá? Letra B. Não é possível, uma vez que pendente de julgamento recurso de apelação com efeito suspensivo. É errada, né? 536, parágrafo 4º, vamos lá. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o 525, que é em relação aqui à impugnação. E aí, vamos lá no 525.10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando os próprios autos caução suficiente, ou seja, desde que o exequente preste caução, ele pode sim continuar com a execução provisória, certo? E outra, gente, que vocês vão estudar na cadeira de recursos, quando ele trata de tutela provisória, que é uma das coisas que ele falou aqui, cadê? Tutela antecipada. A tutela antecipada, gente, ela não tem suspensão. O recurso de apelação é o único recurso que tem efeito suspensivo automático. Só que quando se trata de uma tutela antecipada, esse efeito suspensivo não acontece. Então, é outro fator que indica que também não está suspenso o cumprimento, tá? Vamos lá, letra C. É possível, mas não é possível nessa fase da fixação da multa pelo descumprimento na obrigação, o que deveria ter sido acertado na fase de conhecimento, né? Tá errado. O próximo 537 caput vai tratar disso. Ele vai falar justamente, ó, a multa independe de requerimento e pode ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou seja, em qualquer parte do processo, né? Ou na fase de execução também, tá dizendo aqui. Vamos lá. É possível, bem como é possível ao juiz, nesta fase, exclusivamente por meio de requerimento do interessado, fixar a multa pelo descumprimento. Está errado. O próprio caput fala, ó, a multa independe de requerimento, certo? Vamos para o nosso gabarito, que é a letra E, a correta. É possível, bem como é possível ao juiz, nessa fase de ofício ou mediante requerimento do interessado, fixar multa pelo descumprimento, que também será passível de execução provisória, mas cujo levantamento fica condicionado ao trânsito em julgado. Correta, né? Gabarito do que compila aqui o 537, o parágrafo terceiro, né? Falando sobre o trânsito em julgado para levantamento. Então, é esse nosso gabarito. Vamos para a próxima. No tocante ao cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade e a obrigação de pagar quantia certa à Fazenda Pública, é correto. Pela Fazenda Pública, é correto afirmar. Então, aqui a gente está falando do cumprimento de sentença contra a Fazenda. Letra A, que já é o nosso gabarito. Se não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado pelo processo, pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência da exequente. Corretíssima. Vamos aqui, 535, é bem aqui em cima. 535, parágrafo terceiro, segundo, ó, não impugnada a execução, rejeitada as atribuições, por ordem do juiz, dirigido exatamente o mesmo texto que a gente leu, prazo de 2 meses, né, para RPV. Então,
Gabarito correto. Letra A. Letra B. O exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Se houver pluralidade de exequentes, cujo número poderá ser limitado em caso de litisconsórcio facultativo, isso aqui está correto também, deverá ser oferecido demonstrativo único em nome e benefício de todos eles. Está errado. 534 aqui, fala aqui, ó. Parágrafo 1º. Havendo pluralidade de exequentes, cada um apresenta o seu próprio demonstrativo, ó. Então é esse o erro, tá? Vamos para a letra C. Em sua impugnação, a Fazenda poderá arguir excesso de execução genericamente, sem declarar de imediato o valor que entende correto, por se tratar de ente público sem que disso decorra o não conhecimento da arguição. Está errado. Parágrafo 2º. Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante, cumprirá executado declarar de imediato o valor que entende correto. Então, não pode alegar de forma genérica, né? Tem que falar de quanto é o excesso. Vamos lá para a letra D. A impugnação fazendária poderá referir-se a qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, correto? Como pagamento, inovação, compensação, transação ou prescrição supervenientes ou anteriores ao trânsito em julgado da sentença. Está errado só por esse ou anteriores, gente, porque é só supervenientes, ó, desde que supervenientes, tá bem aqui, ó. Qualquer causa, desde que superveniente ao trânsito em julgado. Tornado líquido e certo o débito expediciar por intermédio do juiz da execução, precatório do exequente, observados as normas constitucionais pertinentes. Está errado porque não é o juiz. Já comentei isso com vocês em outra questão. Quem expede o precatório é o presidente do tribunal. Está bem aqui, ó. Expediciar por intermédio do presidente do tribunal, não é o juiz, né? Então vamos em frente. Questão 13. Em relação à impugnação ao cumprimento definitivo de sentença que obriga a pagar a quantia certa, vamos lá, que a gente está falando sobre impugnação de cumprimento de sentença e pagar a quantia certa. Letra A, que é o nosso gabarito. Podem ser alegadas qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, inovação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. É bem parecido com o que a gente acabou de ver aqui na Fazenda Pública, só que isso é em relação a qualquer pessoa. O que você pode alegar na impugnação são questões que vieram depois da sentença. Você não pode alegar alguma coisa que você já tinha e deixou de alegar, que aí precluiu. Tá bem aqui, ó. Qualquer causa modificativa, isso aqui é no 525, desde que supervenientes à sentença, né? Tá bem aqui, ó, 525. A concessão de efeito suspensivo à impugnação impede a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução de penhora e de avaliação dos bens. Está errado, né, gente? A impugnação ela não tem efeito suspensivo. E ainda que tenha efeito suspensivo, ela não impede. Está bem aqui, 525, parágrafo 7. Ó, a concessão de efeito suspensivo a que se refere o parágrafo 6º, que é a condição de ter garantido do juiz, né, não impede a efetivação dos atos de substituição, reforço ou redução da penhora de avaliação dos bens. Então, ele fala aqui que impede e a lei fala que não impede. Então, o erro está aí. Letra C. Desde que garantido o juízo com penhora, calção ou depósito suficientes, a concessão de efeito suspensivo dar-se-á automaticamente como regra geral. Está errado. Parágrafo 6º, ele fala aqui, ó, que é a requerimento do executado. Ó. O efeito suspensivo, ele só acontece a requerimento do executado, não é de forma automática, tá? Mesmo havendo penhora. Vamos lá. Letra D. Se atribui defeito suspensivo à impugnação, a execução do julgado prosseguirá até a avaliação dos bens. Defesa à prática de atos expropriatórios. Errada, 525, parágrafo 10. Ó. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo, prestando nos próprios atos, calção suficiente e idônea, né? Então, tendo essa calção, você pode prosseguir na execução. É o erro que está nessa questão aqui, tá? Vamos lá, item E. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, caberá ao juiz remeter necessariamente os autos ao contador judicial para verificar se o argumento de excesso procede. Está errado, gente. Que é o 525, parágrafo 4º. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto. Ou seja, a própria parte que está impugnando tem que informar quanto é o valor que ela entende certo. Não tem nada a ver com o juiz, nem com o contador judicial, não. Sempre tem o protagonismo das partes no processo, né? Então, vamos em frente.
Questão 14. Em relação ao cumprimento definitivo da sentença que obriga a pagar a quantia certa, ou seja, cumprimento de sentença de pagar a quantia certa. Letra A. Não havendo pagamento voluntário, o executado só poderá impugnar a execução se oferecer bens a penhora ou calção idônea. Errado aqui, o caput do 525 fala exatamente, ó, independente de penhora, né? Então, não precisa estar garantido o juízo para você apresentar a impugnação. Isso também vale para os embargos, tá? Os embargos iniciais não precisam da penhora para serem apresentados. O que é que acontece geralmente, né? Quando o réu é revel no processo de execução autônoma, ele espera até que seja penhorado um bem para apresentar os embargos, porque também é lícito, tem essa ressalva. Mas ele não precisa dessa garantia para poder apresentar. Vamos em frente. Letra B. O cumprimento do julgado pode ser determinado de ofício pelo juiz. Gente, quando a gente fala de cumprimento de sentença, de pagar a quantia certa, é a única espécie que não pode ser iniciada de ofício, né? Ela tem que ser a requerimento do exequente, porque o exequente é quem vai avaliar qual é o melhor momento de cobrar o seu devedor, né? Então, é a única, lembrem disso, porque isso cai em muita questão. A obrigação de pagar a quantia, ela não ocorre de ofício. É a única que não ocorre, tá? Vamos seguir. Letra C, que é o nosso gabarito. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Corretíssima. Tá bem aqui, ó, parágrafo 3º, letra de lei. Não precisa, não tem nem o que questionar, né? Letra D. O executado será intimado a pagar o débito em 72 horas, né? Ele botou aqui 72 horas, mas 72 horas é equivalente a 3 dias. Pô, estaria certo se fosse execução, né? Mas a gente não está falando de execução, a gente está falando de cumprimento de sentença. O prazo é de 15 dias, está aqui no caput, ó. No prazo de 15 dias acrescido de custas. Letra E. Se o pagamento voluntário não ocorrer no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 10% e honorários ao advocatício de 15% se houver impugnação futura que se julgue improcedente. Está errado porque os honorários são de 10% também, né? Está bem aqui no parágrafo 1º, ó. E também de honorários advocados de 10%, né? Também não tem essa previsão de majoração dos honorários automática. Isso aí fica a critério do juiz, do desembargador, fazer essa majoração. Vamos em frente. Questão 15. A respeito da execução de alimentos, é correto afirmar, letra A, que é o nosso gabarito, o débito alimentar que autoriza a decretação da prisão civil do alimentante é o que compreende até 3 prestações anteriores ao juizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Corretíssimo. Gente, só um detalhe, ele fala aqui até as 3 prestações anteriores. Ou seja, basta ter uma em atraso para você pedir a prisão. Não precisa ter 3, tá? Não é requisito ter 3. São até as 3, né? Justamente pelo caráter de urgência da pressão alimentícia. E isso está corretíssimo, conforme o parágrafo 7º aqui, ó, do artigo 528, que trata da execução de alimentos, do cumprimento de sentença de alimentos. E está aqui, ó, até as 3 prestações anteriores. Ok? Vamos em frente. B. O cumprimento integral da prisão civil exime o executado do pagamento das prestações que a ensejaram. Gente, é o contrário, não exime. Está aqui no parágrafo 5º, né? Ó. Não exime, ó. Não exime. Senão era só ser preso para não pagar nada. Ficava lá 3 meses e não pagava a pensão. Vamos lá. Letra C. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz de ofício, ao requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para em 5 dias pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade. Está errado, é o caput do 528, não são 5 dias, são 3 dias, né? É um débito de natureza alimentar, tem uma grande urgência. O único erro aqui foi o prazo. Vocês estão vendo aqui, ó, que eles mudam uma palavra do item inteiro e tornam o item errado, né? Então, atenção na hora de vocês resolverem as questões. Se o executado for funcionário público, não poderá o juiz, em nenhuma hipótese, tender ao requerimento do exequente para que se realize o desconto em folha. Errado, né, gente? 529, tá bem aqui, ó. Quando o executado for funcionário público, na verdade, qualquer tipo de assalariado,
não só o funcionário público, né? O exequente poderá requerer o desconto em folha, né? Isso aí está errado por isso. Letra E. Cabe a impetração de habeas corpus contra a decisão que decreta a prisão civil do devedor de alimentos por ausência de previsão legal de recursos para atacá-la. Gente, isso aqui tem que abrir um parênteses, porque, embora caiba a impetração de habeas corpus contra a prisão civil, não é por ausência de previsão legal de recurso. Vocês vão estudar lá na cadeira de recursos que o recurso cabível aí, contra uma decisão interlocutória, né, é o agravo de instrumento. E lá no 1015 tem uma das hipóteses é justamente a prisão civil. Então, pegar aqui, 1015, 1015. Tutelas provisórias, mérito do processo, outros casos referidos em lei, vamos lá. Tutelas provisórias. Eu acho que no caso aqui, ele cabe nas tutelas provisórias ou no próprio mérito do processo. Né? A decisão interlocutória, qualquer decisão que ela não termina o processo. Então, aqui tem as hipóteses dele, e é justamente contra decisões interlocutórias. Além disso, gente, o 1015, além dessas hipóteses que estão aqui, que são taxativas, o STJ já decidiu que a taxatividade dele é mitigada. Então, a gente consegue, em questões urgentes como essa, é uma questão urgente, a prisão, você consegue justamente atacar ela por via de agravo de instrumento, né? Então, não tem essa questão de não ter recurso previsto. Vamos aqui também ler o parágrafo único, porque o parágrafo único do 1015, ele também fala sobre isso. Vamos lá, 1015. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença e do cumprimento de sentença. Ou seja, desde que esteja em cumprimento de sentença, ele cabe, né? Além da questão da taxatividade mitigada, tem aqui o cumprimento de sentença, né? Então, eu vim trazer esse panoramazinho sobre os recursos, porque é uma questão que vocês ainda não viram, mas que está relacionada com essa questão. Então, vamos em frente, para 16 aqui. Em relação à execução contra a fazenda pública, considera as afirmativas abaixo, ou seja, a gente está falando de execução autônoma e de fazenda pública. E tem é cabível a execução por título extrajudicial contra a fazenda pública, hipótese em que será citada para opor embargos no prazo de 30 dias. Corretíssimo, né? Daqui, artigo 910, não resta dúvida. Vamos lá. No cumprimento da sentença que impuser à fazenda pública a obrigação de pagar a quantia certa, o exequente não precisará apresentar demonstrativo discriminado e atualizado. Gente, errado, né? Parágrafo terceiro. Você vai precisar apresentar o demonstrativo, tá aqui, ó. Lá no parágrafo terceiro do 910, ele referencia o 534, então eu trouxe para cá. O exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Então, não restam dúvidas quanto a isso, né? Voltar lá para o 910. 3. Das matérias que podem ser alegadas pela Fazenda Pública em impugnação e cumprimento de sentença, estão a ilegitimidade de parte, a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução. Corretinho, são hipóteses que estão previstas lá no 535, né? Ele referencia aqui também o 535. Então, aqui, ó, ilegitimidade da parte, né? Inexigibilidade da obrigação, bem aqui, e o excesso de execução, né? Então, correto. Item 4. Se a impugnação ao cumprimento de sentença for parcial, a parte não questionada pela executada não poderá ser, desde logo, objeto de cumprimento, né? Essa daí também está errada. Isso é outra referência lá para o 535, vou até voltar para lá. Não sei por que eu saí. 535, parágrafo 4º, tá aqui, ó. Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada será desde logo objeto de cumprimento. Então, você pode, sim. Está correto que se afirma apenas em letra B, 1 e 3, né? Que são as hipóteses aqui que a gente considerou corretas, conforme o texto da lei. Vamos lá.
Questão 17. Por meio de impugnação ao cumprimento definitivo da sentença, que reconhece a exigibilidade e a obrigação de pagar a quantia certa, vamos lá, deve ser apresentado no prazo de 10 dias em autos apartados. Totalmente errado, né, gente? Vamos lá no 525. Impugnação ao cumprimento de sentença é nos próprios autos, ó, tá aqui, ó, nos próprios autos, e o prazo é 15 dias. Então, essa está errada tanto no prazo quanto na questão dos autos, tá? Vamos lá, letra B. Deve ser precedida de garantia do juízo sob pena de rejeição liminar. Errado também. Aqui no caput ele fala, independente de penhora, não precisa de garantia. Isso aqui seria cesseamento do direito de defesa que causaria a anulação do processo, né? Então, não tem essa questão. Letra C. O executado poderá alegar excesso de execução, caso em que deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado seu cálculo sob pena de rejeição liminar da impugnação, se este for seu único fundamento ou de não conhecimento do argumento, caso o outro também tenha sido alegado. Corretíssima. É a junção, né, do parágrafo 4º com o parágrafo 5º, né? Ele fala que ele tem que apresentar o demonstrativo de cálculo e que ela vai poder ser liminarmente rejeitada ou não examinará a alegação de excesso de execução se não for apresentado esse demonstrativo. Corretinha a interpretação dos dois parágrafos, tá? Letra D. Pode versar sobre a incompetência absoluta do juiz da execução, porém não da relativa. Tá errado, né? Tanto o parágrafo primeiro fala isso, aqui no inciso 6, incompetência absoluta ou relativa, né? Então, não tem essa ressalva aí da incompetência relativa, não. Letra E. Impede, em regra, a prática de atos executórios. Errado, né? Parágrafo 6 fala bem aqui, ó. Não impede a prática dos atos executivos. Então, vamos em frente. Questão 18. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer ou não fazer, que a gente está falando de cumprimento de sentença e de obrigação de fazer ou não fazer. Para a efetivação da tutela específica, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, impor multa em decisão passível de cumprimento provisório, permitindo-se o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença. Corretíssimo, né? 537, né? Vamos logo falar direitinho. Aqui, ó. Independe de requerimento, né? E pode ser aplicado na fase de conhecimento. É quando a gente vem aqui, parágrafo primeiro, o juiz poderá, de ofício a requerimento, modificar o valor à periodicidade da multa, né? Parágrafo terceiro, a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, correto, devendo ser depositada de juízo, permitido o levantamento após o trânsito em julgado. Corretíssimo. O que muitas questões colocam é que esse levantamento pode ser imediato. Não é imediato, é só após o trânsito em julgado, tá? Então, gabarito letra A, vamos para a letra B. Desde que a requerimento da parte determinar a busca e apreensão de pessoas e coisas, cujo mandato será cumprido por um oficial de justiça, errado, né? 536 ele fala justamente que não precisa do requerimento, não, ó. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, né, determinar as medidas necessárias à satisfação. Entre essas medidas, tá aqui o parágrafo primeiro, ele fala, ó, imposição de multa, busca e apreensão. Só que o cumprimento também não é por um oficial de justiça, ela é sempre por dois oficiais de justiça. Ó, o mandado de busca e apreensão será cumprido por dois oficiais de justiça, sempre dois, nunca um, tá? Sempre que ele falar em mandado de busca e apreensão, sempre vai ser dois oficiais de justiça. Então, isso aí já é uma coisa que vocês fixam, que é uma coisa que às vezes a gente não lembra muito, mas que sempre cai em questão. E são sempre dois. Inclusive, quando tem arrombamento, são dois oficiais e duas testemunhas, tá? Vamos lá. C. De ofício a requerimento, impor multa em decisão passiva de cumprimento provisório, até aí tá certo, permitindo-se levantamento imediato, ó, o que eu falei para vocês, ó, ele fala do levantamento imediato, que é o que está errado, independentemente do trânsito em julgado. Justamente o que eu comentei com vocês, depende do trânsito em julgado. Vamos lá. Desde que há requerimento, impor multa em decisão, permitindo-se o levantamento imediato. Novamente aí falando sobre levantamento imediato, e está falando que é só a requerimento. Está errado. Qualquer medida no cumprimento da sentença, tanto de fazer ou não fazer,
Quando de entregar coisa, pode ser de ofício, né? Não precisa ser a requerimento. O único que vai exigir requerimento é o início do cumprimento de sentença de pagar a quantia certa e o de alimentos. Inclusive, para efetuar a prisão, também tem que ter o requerimento, né? A parte tem que pedir o rito da prisão. Vamos lá. Letra E. Desde que a requerimento da parte já está errado, impor multa que será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento até a prolação da sentença. Ou seja, o cara já cumpriu lá atrás, vamos dizer que o juiz botou a multa, o cara cumpriu, só que como ele não cumpriu no prazo, o juiz botou a multa até o final do processo. Isso não existe, né, gente? A multa, ela justamente ela não é para penalizar a pessoa. A multa é para tentar obrigar que a pessoa pague justamente a sua prestação, né? Que ela faça a prestação que ela combinou. Então, a multa é devida até o momento do cumprimento. Está bem aqui no parágrafo 4º, né? A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento e incidirá enquanto não cumprida a decisão. Ou seja, cumpriu a decisão, parou a multa, né? Então, vamos em frente. Aqui para 19. Acerca do cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar a quantia, é correto afirmar, ó, cumprimento de sentença de pagar a quantia. Inicia-se de ofício ou a requerimento do exequente. Já comentei isso com vocês. Pagar a quantia não inicia de ofício. É o único que não inicia de ofício. Está bem aqui no 513, parágrafo 1º. Ó. Cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar a quantia, provisório ou definitivo, far-se-á requerimento do exequente. Só com o requerimento. Letra B, que é o nosso gabarito. Não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do responsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Gente, isso aqui não precisava nem mostrar nenhum artigo para vocês, é só lembrar do princípio do contraditório e da ampla defesa. As pessoas que não participaram do processo não tiveram direito ao contraditório e à ampla defesa. Como é que eu vou promover um cumprimento de sentença contra uma pessoa que não pôde nem se defender? E isso também está explícito aqui no 513, né? Ó. Não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado, do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Ok? Vamos lá. Letra C. O devedor deve ser intimado sempre pessoalmente. Tá errado, né? O parágrafo 2º aqui do 513 fala as formas de intimação e dentre elas não está listada nem do critério do pessoalmente, né? Então, vamos em frente. Será efetuado na primeira instância, em regra, ainda que a causa seja de competência originária de tribunal. Gente, isso aqui é um conhecimento um pouquinho mais avançado, mas ele está bem aqui no 516, né? Sempre que a competência for do tribunal, o próprio tribunal vai cumprir a sentença. Ele não vai descer de instância para ser cumprida, não. Então, tá aqui, ó. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante os tribunais nas causas de sua competência originária. Ou seja, o processo iniciou no tribunal, o cumprimento de sentença vai ser no tribunal. O processo iniciou no primeiro grau, o cumprimento de sentença vai ser no primeiro grau, ainda que a decisão venha a ser reformada depois, mas o cumprimento vai se dar no primeiro grau, tá? Vamos lá. Letra E. As questões relativas à validade do procedimento e dos atos executivos subsequentes não poderão ser arguídas nos próprios autos, devendo ser objeto de audição autônoma, né? Tá errado, 518. Ó. Todas as questões relativas à validade dos procedimentos de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguídas pelo executado nos próprios autos, né? Então, não tem essa questão de ter que ser nos autos apartados. Autos apartados, vocês vão lembrar de embargos à execução. Vocês não vão lembrar de cumprimento de sentença, tá? Vamos lá. Questão 20. A respeito da execução, em geral, considere. Item 1. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título executivo. Corretíssima. A gente vai lá para o 786, para ler o parágrafo único. Ó. A necessidade de simples operações aritméticas não retira a liquidez da obrigação. Exatamente. Então, lembrem sempre, quando ele falar em simples cálculos aritméticos no, na questão, né? No comando da questão, lembrem que isso não retira a liquidez e que não vai precisar de liquidação de sentença, né? E nem de título, não vai precisar de liquidação de título também.
E que se ele falar que deve ser aprovado a liquidação, tá errado. Porque você pensa, ah, não, prejuízo simples aritmético, mas por que que eu não posso fazer a liquidação? Gente, não pode. O crédito já é líquido, o judiciário tem inúmeras demandas, ele não vai ficar resolvendo uma demanda que ela nem existe. Aí é falta de interesse de agir. Então, a liquidação não acontece quando for simples cálculos aritméticos. Lá. Item 2. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Correto, está aqui no 797, no parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Ou seja, quem penhorou primeiro vai ter uma preferência sobre quem penhorou depois, né? Para título de recebimento. Item 3. Feita a partilha, cada herdeiro responde solidariamente pela totalidade das dívidas do falecido dentro das forças da herança. Está errado, né? 796, ele fala justamente, ó. O espólio responde pelas dívidas, mas feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, não é solidariamente. Se, vamos lá, eu recebi 100 mil reais a título de herança e o meu pai tinha 500 mil de dívida, eu sou obrigado a pagar os 500 mil? Não, eu sou obrigado a pagar os 100 mil que eu recebi, só isso. Né? Dívida não passa adiante, a não ser na força da herança. Então, gabarito aqui, letra B, correto que se fala em 1 e 2. Gente, concluí aqui 20 questões, foi bem mais rápido do que a primeira parte. Acho que eu falei menos também, né? Então, eu vou dar uma pausazinha e depois eu trago mais questões para vocês. Bons estudos!